na verdade, uma relação complexa que começa com os grandes meios de comunicação, com o cinema e as grandes estrelas que surgiram de lá. E eles eram considerados como estrelas de grande visibilidade, muito ricas, mas sem poder real. Agora, nos anos 50 e 60, com o surgimento da televisão, começou uma mudança na qual o sistema político começou a se adaptar às regras da televisão. Esse processo se chama mediatização. Um dos exemplos é, por exemplo, o debate entre o Kennedy e Nixon nos Estados Unidos no ano 60. Aquele que ouviu o debate pelo rádio achou que Nixon tinha sido o vencedor. Aquele que assistiu o debate pela televisão viu que o Kennedy foi quem venceu o debate. Então, essa é uma mudança que começou por lá. No ano 1980, tem uma aceleração nesse processo com a chegada do Ronald Reagan ao poder, à presidência dos Estados Unidos. Ali um ator famoso do cinema virou presidente dos Estados Unidos. E isso também produziu um processo de imitação em outros países do mundo, que viram no Reagan um exemplo possível. Sem dúvida, tem uma relação direta com o processo de redemocratização do Brasil. As celebridades, de alguma forma, viram cobrir uma falta de estrutura, de política, de estrutura partidária, e também são facilitadores do contato com os eleitores. Então, um dos exemplos mais interessantes é quando, por exemplo, Leonel Brizola recrutou o Agnaldo Timóteo para seu partido, para as eleições do estado do Rio de Janeiro, no ano 1982. Então, esse é um claro exemplo da necessidade dos políticos de se reconectar ou criar estruturas ou partidárias. O caso do Silvio Santos é um caso muito interessante. Tem poucos outros no mundo. Pode ser comparado, por exemplo, com o Silvio Berlusconi na Itália, e mais recente, provavelmente tem uma relação com o Donald Trump. De alguma forma, é um grande empresário que decide passar para o front, quer dizer, usar tentar estar à frente dos processos políticos. Eu acho que tem a ver com algumas questões. Provavelmente tem a ver com a estrutura da empresa dele, uma empresa que é muito dependente da figura dele. Ele é o principal valor da corporação mediática, e essa é a principal fraqueza. E de alguma forma a candidatura política dele numa estrutura mediática quase monopólica como a do Brasil, da Globo, da potência da Globo, tem a ver com essa tentativa de procurar uma forma de equilibrar essa luta. Por outro lado, acho que tem a ver também com o fato da história que ele criou de si mesmo, do self-made man, o empresário que chegou a ser muito rico com as próprias mãos, do zero, e tem a ver com isso. Não é uma estrutura empresarial, por exemplo, como foi a Globo, como era a Globo, uma estrutura familiar que vai além do fundador do grupo. É interessante que tanto Clodovil como Chirica, eles são um fenômeno que dos últimos 10 anos na política brasileira, de alguma forma eles se diferenciam da geração anterior, dos anos 80, no fato de que existe quase uma implosão, uma perda de limites entre a persona mediática dele
durante a carreira mediática na televisão e a proposta política. É quase uma continuidade do trabalho mediático, a presença deles na política. De alguma forma, fala de uma mudança que teve nesses últimos tempos. Agora, tem a ver também, é claro, com a estrutura política brasileira, com partidos pequenos, fracos, sem uma base ideológica muito forte, que através deles conseguem ter uma atenção e que não teriam com outros recursos. Nos anos 80, tinha as celebridades que entravam na política, de alguma forma, procuravam parecer políticos, procuravam ter um discurso e criar uma distância entre a carreira anterior deles nos meios de comunicação e a passagem à política. E o que parece estar acontecendo nos últimos anos é que essa tentativa de se diferenciar deixou de existir. Justamente a carreira mediática, a procura dessa continuidade, dessa linha de continuidade entre a carreira na televisão e na política, o que faz com que eles tenham sucesso. Isso que parece a principal diferença. Sem dúvida, a passagem de celebridades à política é um fenômeno global. Agora, em cada lugar, esse fenômeno se adapta às particularidades, à história, à cultura, aos valores de cada lugar. Agora, o que é interessante, por exemplo, no caso do Donald Trump, no caso do Yair Lapid, que foi ministro de Finanças em Israel, um apresentador de televisão, ou outros casos, se pode falar também, por exemplo, do Gilberto Gil, de alguma forma é uma coerência entre a persona mediática deles, como foi construída ao longo das carreiras, com a plataforma política, ideológica que eles escolheram para participar na política. De alguma forma tem uma coerência entre esse discurso que eles viram de alguma forma representando na carreira mediática, com a decisão de onde se encaixar quando acontece a passagem à política. Eu acho que não é necessariamente negativo, mas que tem muitos perigos para a democracia. Em primeiro lugar, porque essas celebridades são, de alguma forma, produto dos meios de comunicação. Então, se já existia uma dependência entre os políticos e os meios de comunicação para obter visibilidade, parece que essa dependência é ainda maior no caso das celebridades. Então, tem sérias questões respeito à possibilidade de eles terem uma autonomia, um projeto próprio como políticos. Agora, tem casos por exemplo, casos que não são necessariamente negativos. Por exemplo, mesmo, apesar que um pode discordar do projeto político, Ronald Reagan ele teve uma atividade política muito intensa e ao longo dos anos antes de ser eleito. O mesmo caso, por exemplo, Rubén Blades em Panamá, que foi ministro, ou o mesmo caso do Gilberto Gil, que tem uma ligação de uma forma com a política de muitos anos. Agora, quando se transforma em um fenômeno, uma passagem instantânea, que não tem um projeto político que vai além do projeto pessoal e se mantém essa ligação profunda com a carreira nos meios de comunicação, então eu acho que é
um assunto mais problemático para a vida democrática do país.